e nos envolva na sua proteção. Joseph Campbell, o famoso estudioso e especialista americano, teve a oportunidade de afirmar que nos mitos, nos contos folclóricos, nas tradições culturais de várias épocas, encontramos, de maneira configurada, às vezes simbólica, a realidade psíquica interior do ser humano. É através da mitologia que vamos encontrar as mais variadas manifestações do inconsciente, vai dizer, através dos símbolos naturais, das manifestações as mais variadas que configuram a própria psicologia humana. Graças a isso, Campbell vai estudar de maneira pormenorizada esses mitos para oferecer o resultado dessas elucubrações, dessas excogitações, a grande soma ou resultado das várias pesquisas que ele fez durante a vida, da sua peregrinação na Terra, através do estudo da psique humana. Freud, Jung, Erich Fromm e os vários estudiosos do comportamento humano também beberam da sabedoria dos mitos, dos contos ancestrais, porque para esses teóricos da psique humana, esses mitos eram uma forma de a criatura no passado simbolizar a realidade interna, graças a cujo cometimento o ego cedia lugar às paisagens inconscientes, às manifestações da criatividade humana, e esses mitos, cuja essência de conteúdo se repete ao longo da história, com diferentes roupagens na apresentação, mas cuja essência é a mesma, revela conteúdos universais que dizem respeito, por exemplo, aos conflitos do ser humano, às suas potencialidades, às tendências que o ser humano possui em germe, desde aquelas consideradas o potencial de amadurecimento psicológico, até aquelas outras que dizem respeito aos conflitos mal resolvidos, às idiosincrasias que dormem, graças às inquietações, às sombras, às imperfeições humanas que dificultam não apenas o encontro da felicidade, mas sobretudo o encontro consigo próprio e ao mesmo tempo o esclarecimento da realidade existencial e o conhecimento da vida ao seu redor. É por essa razão que os grandes estudiosos do comportamento se debruçaram tanto através desses contos aparentemente infantis, aparentemente folclóricos e até supersticiosos ou banais, mas cuja essência revelam de uma forma simbólica, repetimos, representativa, aquilo que é difícil colocar-se em palavras literais, aquilo que seria difícil explicar através de um texto formal e que é apresentado através dessa alegoria, dessas metáforas. Os estudiosos da filosofia e da psicologia contemporânea estabelecem que a melhor forma de penetrar em determinados conteúdos, tornando-o universal e atemporal, é através das metáforas, que é a capacidade que o ser humano tem de abstração para entender aquilo que as palavras muitas vezes reduzem, limitam, restringem o significado de um conceito que é muito mais abrangente, que é muito mais amplo. Entre os variados contos, fábulas e mitos da historiografia da civilização humana, de alguma forma ressaltam alguns que mereceram análise, estudos especiais, que mereceram considerações e as páginas mais notáveis da história da psicanálise, da psiquiatria, das ciências comportamentais de uma maneira geral. Entre eles, destaca-se o conto que deveria ter surgido a partir de um diálogo e de uma declaração de Tirésia, que, segundo ele, deveria enunciar, através da sua forma de profetizar, graças às manifestações dos deuses, a famosa ninfa Líope, que ela deveria conceber um filho, e esse filho deveria
a sua forma de se conduzir na sociedade. A ninfa Iríope, entusiasmada, naturalmente logo depois concebe um filho, ao qual dá um nome especial, Narciso. Narciso, segundo os mitólogos, logo no início apresenta uma soberba, uma prosápia, que deveria naturalmente ser estruturada a partir das informações que ele recebia a respeito dele próprio e do deslumbramento que ele causava por onde ele passava. Mas, ao largo dos tempos, à medida que o tempo passa, mais e mais Narciso se torna presunçoso, plenipotente, arrogante, de tal forma que a deusa Nêmesis, segundo uma corrente de mitólogos, segundo outra, seria uma outra narração, mas a deusa Nêmesis resolve aplicar-lhe uma punição e inspira-o em uma batalha que estava acontecendo próximo da região onde ele residia, para que ele pudesse socorrer-se de sede, porque começa a brotar-lhe a sede quase insuportável, para que ele pudesse descedentar-lhe as necessidades em um rio ali próximo. E quando ele é inspirado pelo psiquismo de Nêmesis a se dobrar e a deslumbrar-se diante da água cristalina que sobre aquele rio passava, ele é inspirado e ali, segundo as tradições, Nêmesis coloca-o de maneira petrificada, impõe-o a que ele ficasse paralisado naquela postura ajoelhada, contemplando a própria imagem que dele se exteriorizava através do reflexo da sua própria imagem na paisagem do rio, nas águas cristalinas daquele rio. E conta a tradição que Narciso se fascinou com a sua aparência. Ficou tão deslumbrado que ali ficou debruçado sobre aquelas águas, esqueceu-se de comer, esqueceu-se de viver, esqueceu-se das necessidades mais básicas, foi definhando, deperecendo e acabou por fenecer, por falecer. E então, depois do seu falecimento, a sua mãe desolada pediu autorização aos deuses para colocar o nome de uma flor que ali brotava de maneira prolífera, o nome do seu filho, a conhecida flor Narciso. E a partir desse momento, ficou assim a alcunha para que ela pudesse sempre se lembrar das memórias do seu filho. Mas conta uma tradição que os deuses, e particularmente as ninfas daquelas águas, se aproximaram do próprio rio e perguntou àquelas águas que ali passavam sobre aquela região como era Narciso, como era a sua aparência. E essa interrogação foi feita anos depois da morte de Narciso. E as águas responderam: não percebemos. Mas como não perceberam? Não percebemos. Porque enquanto ele olhava para nós olhamos nos olhos dele e percebemos a nossa imagem, deslumbramos-nos com a nossa própria imagem refletida na sua órbita, nos seus olhos. Portanto, segundo mitólogos, também era uma postura narcisista. Os estudiosos da psique humana vão estudar o complexo do narcisismo, também chamado o complexo de superioridade, a prosápia, a presunção, que é um conflito da personalidade, para estabelecer que esse é um dos grandes conflitos da sociedade contemporânea. Carl Gustav Jung, examinando essas tradições mitológicas, vai se apropriar de um termo que possivelmente deveria ter sido cunhado por Santo Irineu, que deveria ser promulgado e divulgado por Santo Agostinho e os grandes cristãos primitivos do século III e IV, que significa arquétipo. O termo arquétipo é a junção de duas palavras, arcaico e tipos, marcas. Arquétipo significa marcas ancestrais, marcas antigas, marcas primitivas. E ele se estruturou e estabeleceu um conceito a partir dessa palavra, que é além do inconsciente pessoal, já estabelecido pelo seu mestre Freud e pelos grandes teóricos da psicanálise, no qual se encontram os conteúdos das nossas repressões, dos desejos recalcados, das manifestações que a gente gostaria de fazer, mas não pode, não deve, e que nós recalcamos, particularmente segundo a psicanálise tradicional, os conflitos da
da libido, da sexualidade, que naturalmente nós não conseguimos às vezes digerir. E além desses, deveria haver um outro inconsciente, que se esse era o inconsciente pessoal, o outro deveria chamar inconsciente coletivo, no qual deveriam estar armazenados os arquétipos, isto é, as marcas das gerações passadas, os padrões de comportamento que se repetem ao longo das gerações, os conteúdos universais que aparecem nesses mitos, nesses contos, de maneira diferente na roupagem, mas na mesma essência de conteúdo. Jung vai dizer que um dos principais arquétipos que dormem em nosso inconsciente coletivo é o arquétipo da máscara, da persona, termo que ele prefere para estruturar esse arquétipo. A persona de Carl Gustav Jung, cujo termo vem do grego persona, que significa uma máscara, e que era uma máscara utilizada no teatro grego e nos grandes espetáculos que aconteciam, especialmente em Atenas, graças aos quais as pessoas se apresentavam sob um disfarce, que era a máscara, para não serem identificadas, e ali, naquela realidade, nas chamadas orgias do deus Baco, do deus do prazer e do vinho, onde as pessoas deveriam ser niveladas por baixo, na degradação, na promiscuidade comportamental, essas manifestações que eram manifestações de culto, digamos assim, a determinadas divindades, as chamadas bacanales, segundo a tradição latina da Idade Média, e assim por diante, era naturalmente os elementos básicos para essa máscara que mais tarde foi tão referendada na comédia, na tragédia, na poesia, na filosofia. Jung utiliza o termo persona, máscara grega, para estruturar um arquétipo que dorme dentro de nós, no inconsciente coletivo. Esse arquétipo, diz ele, vai sendo estruturado, vai sendo construído desde a infância, nas influências da educação, nos estímulos psicossociais, na convivência familiar, nas manifestações do desenvolvimento psicossocial. O indivíduo vai estruturando os seus papéis sociais, e é a partir desses papéis que ele também desenvolve o conceito de persona que todos nós temos para a teoria junguiana. Essa persona, ele se utiliza a palavra do qual também se derivou a palavra pessoa ou personalidade. Daí a pessoa se diz assim, mas o fulano tem uma personalidade, é mascarado, não é nada daquilo. Então é a aparência, é a sua personalidade. Então essas colocações Jung vai estudar de maneira sui generis, para estabelecer que a persona, diz ele, é a ferramenta psicológica que o indivíduo utiliza, isso é o seu ego, para poder se comunicar com o mundo social. Da mesma forma, diz ele, que é o arquétipo anima-animus, a depender do ser masculino ou feminino, tem a ver com a dimensão que ele tem de si mesmo, isso é, o lado inconsciente oposto à sua sexualidade, que é uma forma dele se relacionar, o homem com a sua dimensão feminina interior e a mulher com a sua dimensão masculina. A persona é a ferramenta para que ele possa se comunicar com o meio exterior, em detrimento do meio interior. A persona, diz Jung, não é necessariamente negativa. Todos nós nos utilizamos de determinados papéis sociais para atuar na sociedade. Ninguém deve ter a ideia exótica de que, por exemplo, devemos agir da mesma forma com um adulto como com a criança. Então, desempenhamos papéis diferentes. Ninguém vai ter a mesma postura no trabalho, por exemplo, diante de uma reunião formal que tem em casa quando está assistindo um jogo de futebol, onde tem uma postura muito mais informal. Ninguém vai lidar, por exemplo, com uma pessoa com quem deve atuar de uma maneira que uma linguagem específica deve ser acionada, por exemplo, nas relações internacionais, nas relações da diplomacia, da mesma forma que dialoga com a esposa, com o marido, na intimidade conjugal. Então, são papéis sociais que o indivíduo usa para atuar no seu meio exterior, no seu meio social, que são perfeitamente válidos. Não são, diz ele nas suas colocações, em várias obras a respeito
da personalidade, particularmente a obra do desenvolvimento da personalidade, ele vai dizer que não é necessariamente patológica a persona, mas é a forma como o indivíduo a usa, como ele se utiliza desse mecanismo para atuar na sociedade. O que a torna às vezes patológica é a fixação do ego demasiada a determinado papel de maneira tal que o indivíduo se torna rígido, intolerante e que perde a capacidade de comunicação com o seu mundo interior. Quando ele se torna apenas alguém possuidor de vida social, de vida externa, mas não tem vida psicológica, não tem vida interna, não tem maturidade de reflexão, não tem vida interior que o preenche. Daí é um indivíduo apenas social e não um indivíduo emocional, porque ele sufoca a sua personalidade. Dizem que ele vai fragmentar, ele vai limitar a totalidade que ele é, o todo que ele é, em detrimento de apenas uma parte daquilo que ele apresenta. Portanto, é uma postura limitante ou limitadora. E essa colocação ele vai desenvolver em várias obras da sua autoria, da sua lavra. A persona, portanto, é essencial. Mas desde que o indivíduo se fixe a uma persona, isto é, a um papel derivado da persona, ele está apenas vinculado à sua persona e esquece-se de outros arquétipos, para me utilizar de uma linguagem técnica da sua área, de outros conteúdos, de outras potencialidades que dormem dentro dele e passa a se tornar um ser patológico. Um indivíduo que muitas vezes é frágil psicologicamente, para compensar essa fragilidade, é rígido naquele papel do qual ele não renuncia, ou ao qual ele não renuncia, com o qual ele se fixa de maneira patológica e adoece. Essas colocações são colocações complexas, profundas, na área da psicologia analítica. John Powell, psicólogo norte-americano e também sacerdote, vai escrever uma obra sobre os conteúdos da persona, onde ele, já no título da obra, já é uma coisa interessante, curiosa e um desafio. O título é o seguinte: eu não digo a você quem eu sou, porque você não me receberia. É o nome da obra. E ele vai estudando, dizendo que as pessoas têm tanta reação a serem autênticas, a serem elas mesmas, que por mecanismo de defesa e por receio de não serem aceitas, enveredam por uma máscara, por um papel social, ou por aquilo que elas acham que o outro seria agradado diante da sua postura e diante da sua atuação na sociedade. Powell chega a tipificar 3 tipos de criaturas humanas, fazendo uma analogia com 3 animais aquáticos. O primeiro deles é as carpas, são as pessoas mártires, são as pessoas que sempre estão se vitimizando. A culpa é minha, eu sou a mártir, eu sou o sofredor. Eu já contei aqui, e vale a pena repeti-lo, que há pessoas que dizem assim: eu sou tão desgraçado, que se uma pedra vir de lá para bater na minha cabeça, bate. Vai acertar justamente a minha certa vez. Porque quando a pedra vem, a pessoa para provar que ele é desgraçado. Então é uma tendência masoquista de gostar de sofrer. Há pessoas que se interessam para inspirar piedade, para inspirar compaixão. Estão sempre na postura da infelicidade, da vítima de tudo e de todos, ou então da autoculpa, da autopunição, como um mecanismo masoquista de realização. Se realizam inconscientemente, é claro, não é de caso pensado, mas se realizam através do próprio autobombardeio, do próprio autodemerecimento, que é uma forma do ego de também chamar a atenção. No fundo, há um mecanismo egóico inconsciente, diz John Powell. O segundo tipo de pessoa são as pessoas tubarões. São aquelas, a semelhança do tubarão, que diante da escassez das águas do mar, naturalmente avança na direção da alimentação possível e disponível para apenas usufruir-se, sem se preocupar com o próximo. As pessoas tubarões são aquelas que querem tirar vantagem de tudo. Em tudo que se mete, em tudo que se envolve, querem se beneficiar, se interessam apenas por si mesmas. São as pessoas ególatras, são as pessoas imediatistas, são as pessoas que estão sempre, naturalmente, cultivando também a sua imagem, a sua aparência. John Powell vai dizer que nós deveríamos ser o terceiro tipo de pessoa, que são as pessoas golfinhos.
animal dócil, é um animal que se interrelaciona com muita facilidade e que só ataca quando se sente agredido, quando se é ameaçado, e permanece naturalmente harmônico e em um clima de adaptação no mundo aquático. E as pessoas golfinhos são essas pessoas flexíveis, que têm o bom senso de nem se autodepreciar para exibir o próprio ego, nem se supervalorizar, que age na sociedade à semelhança daquele que se conhece, que se descobriu quem se é e que, embora respeite e ao mesmo tempo aprenda com as referências e os modelos, permanece integral diante da sua personalidade. Mas, de maneira poética, Gibran Khalil Gibran, em uma obra fantástica, Parábolas, vai narrar um conto que ilustra muito bem essa questão da persona. Ele vai dizer que um homem estava internado em um manicômio e ele, Gibran Khalil Gibran, foi visitá-lo. Visitou comigo e depois de visitar, de conversar muito, não conseguiu conter a curiosidade e perguntou ao homem por que ele estava internado, porque parecia tão saudável psiquiatricamente, mentalmente, e o homem respondeu: ora, veja bem, quando eu nasci, minha mãe achou que eu parecia com um parente dela que já havia falecido e fez tudo desde criança para eu ser que nem ele. Meu pai tinha um irmão que já havia falecido, um tio meu, e que ele achava que eu deveria ser igual a ele. Minha irmã mais tarde se casou e ela queria que eu fosse igual ao marido dela. E mais adiante eu conheci uma pessoa com quem eu iniciei um relacionamento e possivelmente ia me casar, mas essa pessoa queria que eu fosse igual ao pai dela. E como eu decidi ser eu mesmo, eu vim para cá. E aí o doente perguntou ao interlocutor: e você, o que está fazendo aqui? Por que foi internado? Foi por conta também da influência cultural, da civilização? E Khalil Gibran respondeu: não, estou aqui de visita. E o paciente respondeu: então é daqueles loucos do outro lado do muro, lá fora na sociedade. Então o pai é profeta, porque essa colocação, que tem um milagre poético na pena desse grande escritor, desse grande filósofo idealista, a realidade da nossa sociedade, que estabelece mecanismos específicos aos quais devemos nos submeter. E quando não nos submetemos, nos sentimos à margem da sociedade, excluídos, mesmo que a situação seja de moda, seja uma situação de contexto, mas seja péssima, de péssimo gosto, de péssima situação, cujo conteúdo é perturbador, mas somente porque todas as pessoas estão adotando aquele comportamento, aquela filosofia, aquela postura, devemos aderir sem raciocinar, sem pensar. E hoje, os mecanismos da mídia estabelecem conceitos que vão, alguns extravagantes, que vão penetrando o nosso lar, a nossa intimidade, e sem raciocinar, nós estamos abraçando esses mecanismos por falta de consciência e por dificuldade de raciocinar. A padronização é tão comum hoje e de maneira tão vigorosa e tão grotesca, e é claro que nós estamos aqui advogando a postura de pretexto de que eu sei quem eu ser agressivo com todo mundo, que eu sou assim. Não é isso. É ser gentil com todo mundo, tratar todo mundo bem, respeitá-los, mas não ter as suas opiniões, a sua integridade, a sua forma de ver a vida, em detrimento de perder a sua própria identidade, a ponto de ver pessoas tão envolvidas nesse mecanismo perverso que as pessoas costumam dizer, e é muito comum, e eu as ouço: eu não sei quem eu sou, não sei quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, o que é que eu quero da vida. Ora eu quero uma coisa, ora eu quero outra, mudando de postura filosófica, de comportamento, como uma criança que muda de brinquedo. Tal é a nossa imaturidade, porque deixamos asfixiar pelas mensagens bombásticas, cujos ícones que as representam às vezes são atormentados, usuários de drogas, e que estão ali vendendo para também se locupletar com os recursos que dessa venda geram nessa indústria que dita o poder da massificação. O espírito Joana de Ângeles, na obra de psicologia Amor Imbatível Amor, que é uma espécie de tratado de psicologia do amor, onde ela se baseia em uma teoria de um dos discípulos de Freud, Reich, e o seu discípulo direto, Alexander Laurel, vai fazer uma abordagem
com as suas várias manifestações e consequências do amor, tem um capítulo a respeito da massificação. E ela diz que a massificação é resultado da nossa preguiça mental de pensar. Porque os mecanismos coletivos e da mídia pensam por nós, estabelecem os seus critérios, as suas programáticas, vendem determinados produtos, e mesmo que sejam de péssima qualidade, nós os adotamos somente porque são produtos de moda, somente porque são produtos de contexto. E essa massificação tem nos levado a neuroses, ao vazio existencial, a mecanismos perturbadores aos quais poderíamos evitar. E ela cita a autenticidade como sintoma de ter a alegria de viver, porque, do contrário, essa massificação e o sufocamento das nossas verdadeiras vontades que devemos descobrir vai gerar falta de alegria, vazio existencial, incapacidade de sentir prazer no sentido psicológico, não apenas o prazer físico, sensorial, mas o prazer, o bem-estar emocional, por conta desse sufocamento, muitas vezes manifestando-se mais cedo ou mais tarde em sintomas de depressão ou de transtornos de afetividade. Ela vai também citar um caso que aconteceu na Sicília, região na época do passado na Grécia, quando Dionísio, o governante da Sicília, o rei, porque era um regime monárquico na época, se caracterizava pela onipotência dos arbitrários, daqueles que só conseguem, através desses mecanismos, o temor, porque não são admirados. E ela vai dizer que nessa época, por volta de 500 anos antes de Jesus, esse rei ficou famoso na cidade de Siracusa, na região de Siracusa e assim por diante, e como arbitrário que era, também resolveu se tornar poeta. Começou a escrever alguns versos, algumas estrofes, e como a opinião de um filósofo conhecido na época, Filoxeno era amante da verdade, era um indivíduo autêntico, honesto, consigo próprio e com os outros, e embora fosse gentil, não trepidava em dizer a verdade. E como a sua opinião era uma opinião que era um conceito elevado na época, era inclusive avalizado, ele, o rei Dionísio, resolveu chamar Filoxeno ao palácio e começou a declamar um verso que ele havia composto, que ele considerava uma obra-prima. E depois de declamar, de emocionar, os bajuladores ao lado começaram a aplaudir, alguns começaram a chorar, emocionados, e ele ali declamando diante de Filoxeno, cujo semblante estava impassível. E depois de declamar, ele olhou e ficou esperando Filoxeno dizer alguma coisa. E Filoxeno não respondia nada, não apresentava nenhum tipo de colocação. Então, diante daquele silêncio perturbador que se fez na sala, o rei rompeu o silêncio perguntando: então, o que é que você achou dos meus versos? E ele olhou e disse assim, que admirava a capacidade e a coragem, o esforço do rei de tentar, de alguma forma, treinar a poesia, mas os versos ainda estavam de má qualidade, que precisavam ainda um reparo, que precisavam ser melhorados, que naturalmente precisavam ainda ter uma sensibilidade maior, que talvez, por ele ser um ditador, um arbitrário, que levava muita gente à morte, à clausura, não possuía a sensibilidade digna de um poeta. Diante dessa situação, que deixou todos estupefatos, o rei, com ódio, tomado de cólera, mandou encarcerar Filoxeno, o filósofo. E Filoxeno aqueceu. A população começou a ficar revoltada com aquela situação, porque a notícia, quando começou a se espalhar, porque o rei havia prendido o grande filósofo por conta dessa situação. E nesse ínterim, depois de alguns dias, o rei compôs alguns versos que ele considerava uma ode, chamou novamente o filósofo e apresentou as lágrimas, declamou os versos de maneira emocionada. Os bajuladores só faltaram ajoelhar-se diante dos seus pés, e depois de tanto decantar, olhou novamente para o filósofo, olhou e perguntou-lhe o que é que ele achava então agora, diante daquela que ele considerava o máximo do coroamento do seu esforço de ser poeta. E Filoxeno sorriu, olhou para os dois guardas e disse: o senhor me volta para a prisão, porque os versos continuam péssimos. O
senhor não é poeta. A poesia é uma arte da sinceridade do coração. E um ditador não tem coração, não tem alma, não pode ser poeta. E foi preso. A população, no entanto, revoltou-se, houve algumas rebeliões, e depois de muito meditar, Dionísio resolveu liberar o filósofo, porque embora a situação que magoou e deixou ele numa situação constrangedora, ele também amava a verdade e, naturalmente, admirava o filósofo justamente pela sua honestidade. O Jonas de hoje nos vai dizer que não precisamos ser rudes com ninguém, não precisamos ser agressivos com ninguém, mas não ter a sua própria opinião. Todo mundo gosta, quem sou eu para não gostar? Porque eu sou gente, eu tenho meu próprio arbítrio, eu tenho meus parâmetros. Isso não quer dizer que a outra pessoa que pensa diferente de mim está errada. Apenas ela possui outros parâmetros. E eu não vou impor os meus a ela, mas também não vou me submeter aos seus conceitos. É a postura do indivíduo maduro psicologicamente. Nem eu tenho verdade, nem naturalmente a verdade do outro deve me convencer na base da violência. É necessário, portanto, desenvolver, diz ela, o senso de refletir. Erich Fromm, o notável psicanalista alemão, vai dizer que a nossa sociedade derrapou na massificação por conta de filosofias materialistas que geraram um sentimento de mercadoria, cujos próprios sentimentos se transformaram em mercadoria. As pessoas, os sentimentos, se tornaram uma espécie de mercadoria que devem ser consumidas, que devem ser usufruídas e depois jogadas fora e descartáveis. É a cultura do ficar, parece que ele escreveu para hoje, para a nossa época. A cultura das mulheres frutas, porque se a pessoa mulher fruta, deve ser desfrutada para depois descartada. É o nosso conceito de todo mundo acha lindo. Então essa é a colocação que naturalmente reverbera em nossa sociedade. Rolomei, o psicoterapeuta americano, naturalmente sociólogo, filósofo, psicoterapeuta também, teólogo, em uma obra, O Homem à Procura de Si Mesmo, vai dizer que toda essa cultura gerou vazio existencial. A falta de parâmetros. Se nós perguntarmos hoje quais são os parâmetros da educação, daí os livros sobre como educar os nossos filhos têm vendido tanto. Porque nós não temos parâmetros para educar. Cadê aqueles exemplos notáveis? Cadê as atuais irmandulces? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi? Cadê os grandes pensadores, idealistas? Não necessariamente santos, mas os homens de bem. Não temos referência, diz esse filósofo e psicólogo. E por isso a nossa inquietação, o nosso vazio existencial, as nossas dúvidas, gerando dois fatores muito conflitivos. Um deles é o vazio existencial, diz Rolomei. E do outro lado, o medo. Nós temos medo da velhice, temos medo da doença, temos medo dos relacionamentos, temos medo de ter medo, temos medo de ser criticados, temos medo da morte, temos medo de amar. É uma cultura do medo que nos embota o pensamento, que nos faz desconfiar de tudo e todos e desenvolver uma muralha, uma parede em relação às outras pessoas, como se isso pudesse evitar que as pessoas nos agredissem, que as pessoas elaborassem estratégias de agressividade, de violência, naturalmente pior, porque armados sofreremos mais do que aquele que permanece desarmado e depois da agressão procura raciocinar e reagir de uma maneira melhor do que aquele que se arma e que se arma está pronto para atacar. Porque quem está na defesa agride para se defender. É um mecanismo instintivo que dorme dentro de nós. Então é o medo que nós temos. Medo de ter medo dos conflitos, medo de tudo. Esse receio que nos leva a verdadeiros pavores. Eu já contei aqui que eu conheço uma pessoa que quando esteve no Rio de Janeiro, há uns 2 a 3 anos atrás, e ela foi mais tarde voltou com o marido recentemente. Ela disse: eu vivenciei uma situação tão engraçada e abarbalhante que eu dou risada de mim mesmo. Um dia, depois de sair do hotel, meu marido, ele foi comprar determinadas coisas em um shopping ali perto, e eu estava passeando com uma conhecida nossa, uma familiar que mora no Rio de Janeiro, em uma orla diante da praia, as praias bonitas do Rio de Janeiro, e ali caminhando, era de tardinha, umas 16 horas, e naturalmente entusiasmada quando um homem desceu de um carro e começou a seguir-me.
a minha amiga, comecei a correr. Isso é, andar mais rápido. Para chamar a atenção. O homem começou a andar mais rápido. Eu comecei a acelerar o passo, comecei a acelerar. Meu Deus, eu não sabia tanto. Eu comecei a correr e gritar, e eu ouvi, louca, para, sou eu teu marido. Então é esse mesmo que está engendrando esses mecanismos que a gente perde a capacidade de raciocinar. Ela estava com medo de ser assaltada pelo próprio marido. Então, a que ponto chegamos? De tal forma que nos tornamos, como diz ainda Rolomei, pessoa espelho. O medo de um lado e o vazio da distinção do outro. O vazio vai nos tornar pessoa espelho, diz Rolomei. A pessoa espelho é aquela que está refletindo sempre o gosto dos outros. É a mulher que faz um penteado e mesmo que ela deteste, mas o marido gosta, ela coloca. Ou às vezes ela colocou a roupa e naturalmente a pessoa não gosta e ela então tira a roupa porque o outro não gosta. Então nós vivemos em função das paixões alheias, do que o outro pensa ou estabelece em nosso benefício ou a nosso prejuízo. É, portanto, a pessoa espelho que vive refletindo as opiniões alheias. E, naturalmente, ela conta um caso, Joana de Ângeles ainda na mesma obra, um caso que a mim me chamou a atenção. Ela diz que um homem que tinha muita condição financeira resolveu fazer uma casa. Resolveu morar em casa, ele morava em um apartamento, resolveu agora morar em uma casa. Contratou uma equipe de pessoas especializadas, lideradas por um engenheiro civil, e resolveu começar a fazer a casa. Fazia a casa de maneira fantástica. Era uma verdadeira mansão, um palacete. Quando a casa ficou pronta, como o mecanismo não é usufruir da casa, mas exibir para os outros, ele resolveu fazer um almoço e chamar alguns amigos. E nesse almoço, um dos amigos, sua casa é formidável, fantástica, mas a cozinha aqui o sol bate muito, isso daqui não é poente, então vai dar muito calor, a cozinha aqui não foi muito bem colocada. Ele sabia que você tem razão. Chamou a equipe de funcionários, olha, vocês mudem a cozinha, vai cá! E fez toda a alteração, os funcionários, o engenheiro vai ter que mudar praticamente a planta. Faça o que eu estou pedindo, eu não estou devagando. E fez. Quando estava pronta, fez uma outra reunião e um outro amigo disse assim, olha, está formidável, mas essa escada aqui no meio, qual o do espaço? Você não está otimizando o espaço, como é bonito. Ele disse, é mais verdade. Chamou, mas vamos ter que refazer praticamente a casa do espaço. E ele foi mudando. Esse lavabo aqui, quer dizer, as pessoas saem da cozinha e na hora de entrar, todo mundo fica constrangido. Porque sabe que a pessoa vai usar o banheiro? Todo mundo, não. O lavabo tem que ser no fundo da casa. E ele resolveu quebrar tudo e foi fazendo, achou uma fortuna, mas ele era muito contentado. Foi fazendo. Quando ficou naturalmente atendendo todas as exigências e todos os conselhos, a casa ficou um monstro. Não dava nem para ser habitado, nem para entrar direito não dava. Então ele ficou decepcionado, profundamente frustrado. Como era supersticioso, resolveu comprar outro terreno e fazer uma outra casa. E quando estava a casa quase pronta, um amigo que passava por ali parou o cara e disse, é minha casa, mas esse quarto aqui, espera um momentinho, a casa de vocês é aquela, a minha vai fazer da minha forma. Então fez. E alguns preparadores não gostam, porque a pessoa quer, porque o legal sabe o que é melhor para a pessoa e não dialoga, e ficam meio irritados. Então, naturalmente, são mecanismos conflitivos da pessoa que não parou para se perguntar o que realmente quer. Ouvir a opinião de todo mundo é valiosa. Saber, até para a pessoa muitas vezes nos esclarecer aquilo que a gente não está vendo, mas a decisão é nossa, afinal. Nós é que vamos optar, que vamos escolher, para depois nos gerar uma baixa autoestima. Quantos de nós estamos agindo em função do que os outros dizem, e mais tarde percebem que não é aquilo que queria, e naturalmente vem uma baixa autoestima, uma autodesconsideração, uma falta de confiança em si próprio, que naturalmente vai gerar distúrbios e transtornos mais sérios no futuro. Tudo isso por conta do amor às aparências. O amor às aparências é tão cruel que o Espírito André Luiz, em mensagem que serve de nosso tema, vai dizer que vai gerar de tal forma essa vinculação, que é uma consequência da pessoa espelho, que o indivíduo olha para tudo e para todos com seus preconceitos. Todos nós temos preconceitos, dizem os analistas. Alguns inconscientes, outros mais conscientes, mais lúcidos, mas todos temos preconceitos ainda hoje, século XXI, de
de religião, de família, de sobrenome, de condição econômica, de etnia, de cor de pele, ainda hoje. Se nós estamos aqui comentando alguma barbaridade que alguém cometeu, e naturalmente vem alguém e diz assim, mas só podia ser um negro, quando na verdade os amarelos, os cor-de-rosa, os vermelhos vão fazendo as piores atrocidades da terra. Quando nós vemos os grandes ditadores da humanidade, com exceção de alguns canibais da África e alguns homens da Nova Guiné de tribos primitivas, veremos que a quase totalidade dos ditadores não eram de pele negra. Quando vemos Hitler com o discurso da raça ariana e outros, vemos a destruição em massa por pessoas que não são. Então é o nosso preconceito arraigado, o nosso inconsciente, a nossa intolerância ao diferente de nós, que nos gera esse tipo de preconceito. Juliano Moreira, o grande psiquiatra brasileiro, considerado fundador da psiquiatria brasileira, esse homem da ciência notável que trocou carta com Albert Einstein e outros intelectuais, inclusive Emile Kraepelin, que é considerado o nome da história da psiquiatria alemão, ele, notável, certa vez foi participar de um congresso de psiquiatria em Londres, em 1913, e ele era o diretor desse congresso, era o presidente do congresso. E quando ele chegou às portas do anfiteatro em Londres, um mordomo, um funcionário que servia como uma espécie de guarda, barrou ele. Você não pode entrar. E ele, o próprio funcionário, era também de epiderme negra. Veja o preconceito que ele tinha. E o que você quer aqui? Você não pode entrar. E Juliano Moreira, com categoria, com a elegância dele, disse assim, me perdoe. Eu não quero entrar não. Eu queria só que o senhor abrisse um pouco a porta que dá ao salão principal, para que eu possa chamar uma pessoa. Então ele abriu e disse assim, está vendo aquela cadeira ali? Disse, sim, estou vendo. É do diretor-presidente do Congresso. Eu sou eu, pois não, muito prazer. Então, era a forma dele, elegantemente, quebrar a questão das aparências. Jung vai dizer que o apego demasiado à persona potencializa aquilo que inconscientemente nós não conseguimos descobrir a nosso respeito, que são as sombras. Sombra é o termo que ele usa para tudo aquilo que está desconhecido em nós, tudo aquilo que é inconsciente, seja pelo esclarecimento, seja pelos nossos interesses, que deixamos ignorados. E essa sombra desconhecida gera projeções. Ele vai utilizar esse termo, a projeção da sombra, quando nós começamos a apontar os defeitos alheios, as falhas alheias. E ele vai dizer que muitas vezes o combate às falhas alheias é uma forma de revelar e de se confessar algo que está mal resolvido dentro de nós. Ele tem uma frase que ele diz: aquilo que incomoda muito a nós, que é dos outros, isso é o que incomoda dos outros em nós, é uma ótima oportunidade para nós nos conhecermos mais. Porque tudo aquilo que incomoda nos outros e que nos causa mal-estar, alguma coisa a nossa alma está dizendo, alguma coisa o nosso inconsciente está revelando. Não quer dizer que a gente não possa examinar o erro, o mal, o antiético, o caos na sociedade, até para trabalhar para esse mal não permanecer. Mas quando nós combatemos emocionalmente, quando nós não estamos analisando racionalmente, mas combatemos de maneira inflamada, há algo da nossa sombra que estamos jogando naquilo que estamos combatendo. Nós vemos isso na política. A inflamação, o entusiasmo dos partidos, o nome já mesmo diz é partido, não é inteiro, que é muito saudável, mas muitas vezes quando mudam de situação, oposição e assim por diante, acabam gerando e acabam se corrompendo da mesma forma daquilo que foi criticado, por conta dessa inflamação, na verdade, incomodar a si mesmo, que eu vejo no outro. Daí tudo aquilo que eu reconheço nos outros é porque é algo dentro de mim, e por isso eu examino de acordo com os dados que eu conheço em mim mesmo, de acordo com a minha referência. Então, vai dizer que essa sombra vai gerar desconfiança, a inquietação, a ansiedade. O único caminho, vai dizer, é a autoconsciência, é descobrir quais são as minhas sombras, quais são as minhas inquietações, o que é que me incomoda e que eu às vezes jogo, transfiro para os outros. É necessário, portanto, fazer um exame de maneira sincera a respeito da própria personalidade. É necessário fazer um trabalho de autodescobrimento. Jesus, o grande homem da humanidade, que tanto sensibilizou o mundo, já sabia de todos esses mecanismos. Vai dizer ainda o Espírito Joana de Anjos, ele já tinha conhecimento da psicologia humana, já tinha
brilhava nele, deveria brilhar também em nós. O Cristo deveria também estar dentro de nós para se brilhar, porque Jesus, dizem os esotéricos, é a pessoa, mas o Cristo é o psiquismo divino que está lá dentro dele e que está dormindo em cada um de nós. Daí Paulo diz: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Todos nós temos o Cristo em potencial, temos o anjo adormecido dentro de nós, temos as grandes manifestações de bondade, de renúncia, que ainda merecem o nosso exame, estão ainda adormecidos. Mas ele conhecia a sombra, ele conhecia a sombra de maneira notável. Daí ele conhecia a projeção da sombra, o apedrejamento público que se fazia com mulheres adúlteras. Dizem os psicólogos que examinam particularmente Augusto Cury e o nosso confrade do movimento espírita Adenauer Novaes, que esse apedrejamento público é uma forma de projeção da sombra, porque a mulher não adulterou sozinha. A mulher adulta é apedrejada viva até a morte é praça pública. Mas e o homem que adulterou com ela? Porque não era apedrejado também? E que muitas vezes estava nas massas apedrejando-a, porque o adultério não acontece a sós, não acontece isoladamente. Então era uma forma dele lavar os seus conflitos da sombra apedrejando ela, porque ela representava o lado adúltero dentro dele, que ele ignorava, porque ele não aceitava. Então é muito fácil destruir, ao invés de diluir o conflito do adultério. Eu destruo o lado adúltero, porque toda vez que eu a vejo, toda vez que ele a vê, que ele enxerga o lado adúltero dentro dele, através dela, porque fazia remeter ao adultério e aos seus crimes. Daí Jesus, conhecendo da psicologia humana, escreveu na areia, diz o Evangelho. E uma tradição espiritual diz que ele escrevia o defeito de cada um na areia. Já pensou? Escrevia o defeito de cada um. E as pessoas passavam. E diz o Evangelho que os mais velhos foram sendo primeiro que os mais jovens, porque os mais velhos já tinham mais pecados do que os mais jovens. Talvez hoje seja o contrário, os mais jovens sairiam primeiro. Mas ele ia escrevendo na areia o defeito de cada um. Então a pessoa via adúltero, dava um velho. Prostituto, dava um velho. Ia saindo cada um. E ele havia dito, diante da colocação: Senhor, a lei de Moisés não era apedrejado. Era, portanto, uma armadilha. Se ele dissesse que era necessário apedrejá-la, ele estava contra a sua própria mensagem, estava sendo contraditório. Mas se ele dissesse que não deveria apedrejá-la, ele estava contra a lei, portanto, o judiciário da época, e poderia ser incriminado. Então era uma armadilha, era assim que os jornalistas, alguns, fazem com as pessoas. Perguntam: o que você acha de fulano? E aí depois bota na capa da revista apenas uma frase. E chega para fulano: o que você acha de Beltrano? E a gente acha que os dois estão brigando para vender. Então era a falcatrua, a armadilha. E perguntaram a Jesus. Jesus então olha, se cumpra a lei. A lei não diz isso, e se cumpra a lei. Mas atire a primeira pedra aquele que está isento de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade. Desmontou todo mundo. Desmontou, portanto, todas as pessoas ali, porque todo mundo tinha os seus defeitozinhos, alguns encalacrados e assim, e ele foi escrevendo, todos saíram, e ficou só ele e ela. Ele não pergunta num diálogo muito bonito: mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Então vai, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. O que é que vai dizer? Que ele não concordou com o erro dela, porque alguns teólogos vão dizer: ele concordou com o adultério. Não, ele não concordou com o erro dela. Ele apenas não a condenou, porque a sua tarefa não era essa. Ele amou-a, disse que era errado, que era certo, não volte a pecar, mas deu uma nova chance para ela, porque quem ama dá uma nova chance. Quem ama perdoa, quem ama compreende. Então era uma mãe falando ao filho: você fez errado, mas não se comprometa mais, não se corrompa mais, porque isso vai gerar problemas maiores para você no futuro. É, portanto, o amor que absolve a multidão de pecados, conforme a colocação evangélica. Quantas colocações a respeito da projeção da sombra esse grande psicólogo da humanidade, na opinião de Joana de Ângeles, estabeleceu. Quando ele passava diante das multidões, a multidão sempre maledicente, sempre maliciosa em relação a ele. E ele passava tranquilo. Diz o Evangelho que ele passa por um sicômoro, por uma árvore, olha e vê uma pessoa baixinha. Como era baixinha, não conseguia ver, não conseguia acompanhar, a tragédia do baixinho, subiu a árvore para acompanhá-lo. Ele olha e diz: Zaqueu, a mim me comprais hoje, está contigo na sua casa. Se convidou, imagina. As pessoas ficaram escandalizadas, porque Zaqueu era cobrador de imposto, e o judeu odiava o seu irmão, que era cobrador de imposto, era uma profissão,
que era instituída pelo Império Romano. Roma, como muito inteligente, não cobrava diretamente imposto. Elegia alguns dos irmãos de raça para cobrar impostos. Ficavam essas pessoas imensamente ricas e detestadas. Então, Zaqueu deu um grito, desceu às pressas, preparou a entrada da casa e as pessoas começaram a maledicência. E ele então recebeu: Senhor, receba o Senhor com muita dignidade. E quero dizer ao Senhor que todos os meus empregados aqui, é uma casa luxuosa para os padrões, todos os meus empregados aqui, eu os paguei o salário em dia. E se alguém aqui eu devo alguma coisa, fale agora, porque eu pago em dobro. Todo mundo ficou em silêncio, era muito honrado. E talvez aqueles maledicentes não fossem. Ele olhou, sorriu e diz: hoje a minha casa se alegra de receber você, de receber o Senhor. Ele olha, Jesus olha para a turba maledicente, sorri, não dá nenhuma importância e entra na casa. As pessoas dizem: esse é o teu profeta? Que vai comer com o cobrador de imposto? Que vai se alimentar com o cobrador de imposto? Que vai passar noite com o cobrador de imposto? As pessoas: mas Jesus não deu a mínima importância. Diz Amélia Rodrigues: o que é que os dois conversaram? A humanidade não sabe. Ou que não conversaram. Porque às vezes o silêncio de Jesus já falava muito. E naturalmente mais tarde a casa de Zaqueu foi transformada em um lar de atendimento aos sofredores. Ele mudou radicalmente a sua vida depois daquele encontro rápido com o mestre. Então ele conhecia a projeção das sombras. Daí ele dizer: não julgueis, a fim de não ser julgados. Porque com a mesma medida que julgares o teu irmão, meu pai, o pai aqui, a consciência, julgará a ti. Porque estabeleceu as leis que vibram em nossa consciência. Diz na doutrina espírita, 18 séculos depois, as leis de Deus encontram-se na consciência. Portanto, não é Deus que pune de maneira pessoal, estabeleceu limites. Daí nós transgredimos a lei e passamos a sofrer consequência. A semelhança de alguém que come demais e passa uma indigestão. Não foi Deus que está punindo pessoalmente a pessoa. Ele estabeleceu a lei e a pessoa que se excede passa mal. São leis que vibram no mundo material, no mundo físico e também no mundo moral, portanto no mundo psicológico. As leis de causa e efeito que a doutrina espírita 18 séculos depois vai examinar. Quando Allan Kardec, depois de demonstrar que somos espíritos imortais, que a alma vive após a morte, que todos nós vivemos além do túmulo, os espíritos vêm falar a respeito da vida, que se continua após a vida física e como se encontram os espíritos após a morte, como eles estão a depender da conduta que cultivaram na vida física, na vida material. Eles vêm dizer da necessidade do indivíduo amar, do indivíduo ser solidário, do indivíduo superar as suas tendências agressivas, animais, egóicas, diríamos em linguagem psicológica, narcisistas, para se considerar igual ao outro, nem melhor, nem pior, mas irmão, como é a colocação do cristianismo em todas as suas profundidades. Allan Kardec, mais tarde, depois de fundamentar cientificamente que somos espíritos imortais, traz-nos as informações da psicologia humana muito antes de Freud, de Jung, de Adler, de Erich Fromm, de Rolomei, de Joseph Campbell, 100 anos antes da moderna psicanálise, com esses vários autores. Allan Kardec já recebe dos espíritos um estudo da psicologia humana, com uma linguagem diferente, mas cuja essência é a mesma. Quando as entidades angélicas dizem que o orgulho é a causa de muitos males na sociedade, porque tem a ver, diz literalmente o espírito Fenelon, na questão 917 do Livro dos Espíritos, tem a ver com a importância demasiada que o indivíduo atribui à sua própria personalidade. Os espíritos dizem isso. A importância demasiada que o indivíduo dá, o culto que o indivíduo faz à sua personalidade. E esse, vai dizer o Kardec, é a causa de todos os males. Se nós examinarmos, diz Kardec, o ciúme, a agressividade, a violência em geral, as perturbações da promiscuidade, veremos que no fundo sempre há um conteúdo de orgulho. Orgulho e egoísmo, diz Allan Kardec, caminham juntos, porque o egoísmo é a conduta de manifestação desse sentimento de supervalor que o indivíduo atribui à sua própria personalidade. Daí porque o egoísta
na verdade, não se ama. Por um mecanismo de compensação psicológica, ele se agarra a coisas, a pessoas, não por amor às pessoas, mas por interesse. Ele se apega à sua imagem, já que ele não se ama, ele quer um mecanismo de compensação através da exibição, da ostentação. Porque quem se ama não se exibe. Quem se ama não procura se apresentar, porque se respeita, se protege, se precata, se valoriza, daí não precisa se ostentar. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina religiosa do ponto de vista ortodoxo. É uma religião profundamente psicológica, profundamente cósmica, que vem libertar os seres humanos do dogma, vem libertar das superstições e vem nos dizer que a vida vale a pena ser vivida. Que o preconceito, no fundo, tem um conteúdo de orgulho. Eu me considero superior ao outro, então eu tenho preconceito em relação ao outro. Eu me considero melhor, no fundo, é um mecanismo de presunção. Então eu tendo a examinar o outro de maneira condenatória, como alguns religiosos estão fazendo. Vai para o inferno, como é que sabe? Deus deu procuração a ele para ele falar em nome de Deus? Porque tem gente que é assim. Eu já vi uma pessoa dizendo assim: você acha mesmo que um homem foi à lua? Isso aí é uma coisa documentada. Mas você acha isso mesmo? Isso foi enganação da mídia na época da Guerra Fria, o norte da América. Mas, meu amigo, há depoimentos de pessoas da área, há várias evidências do homem ter chegado à lua. E eles, mas isso é impossível. Por quê? Porque Deus não permite. E aí eu perguntei, e ele mandou um telegrama para você para dizer que não permite? Porque é uma presunção. No fundo eu me considero melhor no sentido religioso, então todo mundo está no inferno, só eu estou salvo. É a presunção de cor, de sexo, de raça, de condição econômica que nos faz naturalmente sermos julgadores dos outros, sermos preconceituosos. E aí o Kardec vai dizer: o não julgueis, examina ele em o Evangelho segundo o Espiritismo. Não quer dizer examinar o mal onde o mal está, não quer dizer analisar, porque isso é o raciocínio humano, e Deus nos deu o raciocínio para que a gente possa discernir e até avaliar. Não julgueis não é evitar participar dos mecanismos judiciários, legais, onde naturalmente nós devemos dar o nosso depoimento, muitas vezes apresentar a sugestão diante das provas que conduzem a alguém, por exemplo, a ser criminoso ou não, que é uma participação social. O não julguei é não fazer raciocínios punitivos em relação às pessoas, não antecipar ocorrências, não condenar as pessoas, não censurá-las, não estabelecer padrões que muitas vezes nem nós conseguimos ainda alcançar. Então, diz Joana de Ângeles, evita a malícia, dizendo na mesma obra referida. Evita o desenvolvimento da malícia, porque a malícia é uma espécie de cupim que vai comendo por dentro. Por fora a madeira é bonita, mas por dentro está oca. Então evita a malícia que lentamente vai tomando conta, filha espúria do orgulho que toma conta de si. E ela chega a dizer: se tu veres duas pessoas despidas abraçando, olha e raciocina da seguinte forma: deve estar com frio, mas não estabelece nenhum mecanismo punitivo e o problema de da consciência de cada um. Porque muitas vezes a nossa ótica está defeituosa e o mundo material, dizem os espíritos, é de aparência. Sempre me reporto à rainha de França que se comunica no Evangelho segundo o Espiritismo, e ao se comunicar, ela diz: tinha um lacaio aos meus pés que me servia, ele fazia tudo para mim, mas chegando aqui no mundo espiritual, sou eu que me ajoelho diante dele, porque aqui ele é muito mais evoluído do que eu. O mundo material é feito de aparências. E para concluir, me permitam citar algo que já citei aqui algumas vezes, peço desculpas por repetir, mas o tema cabe, que é o depoimento de Publio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel. Emmanuel, o espírito guia de Chico Xavier. Ele vai dizer a sua saga na obra Há 2000 anos, de maneira tão emocionante, que de alguma forma lembra-nos a tragédia do apego à persona e das aparências. Como senador romano que ele era, amigo das grandes personalidades de Roma na época de Jesus, depois da sua filha Flávia Quintúlia ter sido curada pela bondade do mestre, e ele, embora teve contato com Jesus, que foi na sua direção e diz: ipsilíteres, senador, o que queres tu de mim? Veio ao teu coração curar tua filha. Ele não disse nada. A tua filha doente na tua casa, não por ti, porque ainda és um coração orgulhoso, mas pelo amor e dedicação da tua mulher que ora nesse momento do lado do leito da tua filhinha. Soa para você nesse momento, no relógio da eternidade, um momento precioso. É pegar agora ou daqui a alguns séculos.
olhar daqui a alguns séculos. Porque mais tarde ele vai pensar alguma coisa a respeito de quem é ele para falar sobre a autoridade romana. E Jesus, adivinhando os pensamentos, vai dizer: a autoridade da terra não tem nenhum poder sobre mim, porque eu vejo uma autoridade maior. E ele vai batizado, não consegue mais responder, tomado de emoção. Mais tarde ele escreve uma carta, hoje histórica, para Tibério César, dizendo e relatando esse encontro com Jesus. Mas quando chega em casa, olha a filhinha curada, balança a cabeça e vai dizer: não, isso é coincidência. Os ventos de Jerusalém, da Palestina, nós tratamos tão bem a nossa filha que é natural que aconteceu justamente agora quando eu fui procurar o profeta, que deve ser um charlatão, e evitou. Mas a sua mulher, intuía, vai se tornar cristã. Começa a frequentar, por gratidão, as catacumbas cristãs, que eram espécie de regiões dos cemitérios, porque era proibido o culto cristão da época, graças à perseguição dos imperadores, especialmente Nero, que eles encadeou uma perseguição cruel, e ela vai se tornar fiel a Jesus, naturalmente dedicada. Mas quando Jesus foi levado à prisão e estava o processo nas mãos de Pôncio Pilatos, amigo dela e de Públio Lentulus, o seu marido, ela disfarçou-se de serva, de escrava, para não ser reconhecida como romana, portanto como patrícia, já que o culto cristão era visto com um certo ódio e preconceito pelo mundo dos patrícios, e entrou de maneira bem sutil na sala onde Pôncio Pilatos recebia as pessoas, mas entrou por uma aula onde entravam as prostitutas, as concubinas, aquelas que tinham relacionamento com o tetrarca, o representante de César. Envenenado por uma senhora perturbada que queria causar conflito no casamento dele, Públio Lentulus, estava presente ali próximo nas cercanias, e insuflado por essa senhora, foi até o local que ela pediu para ver Lívia entrando disfarçada. Ele a reconheceu e se sentiu traído. Traído profundamente, embora amasse muito o orgulho, a intolerância, o preconceito de uma sociedade machista. Quando ela chegou em casa, nesse dia, depois de tanto interceder, pedir a Pôncio Pilatos que liberasse Jesus, que intercedesse, salvasse o homem que era inocente, e o homem, Pilatos covarde, desconversou e mandou ela embora. Ao chegar em casa, Públio Lentulus recebia com uma crueldade sem tamanho. A partir de agora, nunca mais se dirige a mim. Eu só não te mato agora, porque você é a mãe dos meus filhos. Você vai ficar agora num quarto, que era um quarto de servos. Você vai ficar lá, inclusive, compartilhando os cômodos com alguns escravos nossos. Você não se dirija nunca mais a palavra a mim. Você vai ter a oportunidade de uma vez por dia ter um horário para estar com os nossos filhos, porque a sua influência de adúltera é perniciosa para os nossos meninos. Então só vou deixar um tempo específico para que eles não sintam a falta da mãe. E eu não quero ouvir uma palavra sua dentro dessa casa. Durante 25 anos. Durante 25 anos ela se calou. Foi fiel a ele, não se defendeu, não se justificou e foi fiel a Jesus. O tempo se passou. Chico Xavier contou com alguns amigos uma coisa que não está no livro. Ele teve relacionamentos sexuais com várias outras mulheres. E ela permaneceu frequentando as catacumbas. Um dia, os soldados de Nero prenderam todos daquela catacumba que eles estavam participando, jogou uma prisão no circo máximo para assassinar todos os cristãos. Mas a ordem de Nero era a seguinte: qualquer pessoa vestida de patrícia, portanto de romana, que deve fazer parte aqui do nosso círculo de relações, os soldados têm a ordem de liberar a pessoa, para que a gente não tenha nenhuma comunicação com algum senador romano, com algum político de Roma, e não tenhamos qualquer problema. Era essa a ordem. Lívia foi presa, estava com roupa romana, sabendo que ia ser liberada, resolve salvar a vida de uma pessoa que era muito querida a ela, Ana, que era sua serva, sua escrava. Serva escrava do ponto de vista político, mas ela tratava como irmã, e disse de uma forma que Ana não percebeu a sutileza: Ana, eu queria morrer de maneira humilde. Já que eu sempre vesti essas vestes de linho raro, de patrícia, eu queria no momento final entregar a minha vida de maneira simples, de maneira modesta. Você não vai recusar o meu pedido, mas eu queria pedir a você que troque de roupa comigo. E Ana, sem perceber, sem notar a sutileza, sem compreender a situação, deu de ombros e trocou de roupa com a escrava. Os soldados de Roma, quando chegaram, olharam para aquela senhora vestida romana, que era Ana, liberaram. E Lívia salvou a vida dela. E foi
foi para a arena. Os leões famintos, como era de hábito em Roma, foram soltos. Públio Lentulus estava nesse dia presente. Inclusive havia decidido naquele dia se reconciliar com a esposa. Disse ele para consigo mesmo, são 25 anos. Se ela cometeu um erro, deve estar arrependida. A conduta dela a partir daí foi exemplar. Ela deve estar arrependida da traição. E eu vou me reconciliar, já estamos idosos, vou me reconciliar com ela. E resolveu reconciliar-se naquele momento. Mas era tarde demais. Ele estava sentado esperando o período que ia voltar para casa para se reconciliar com Lívia, quando viu Lívia se ajoelhar e começar a orar. Ele se levantou, mas um dos leões despedaçou-a. Era tarde demais. E ele despertou tarde demais. Chico Xavier vai dizer que mais tarde ele ficou amargurado, ficaria cego mais adiante, desencarnaria de maneira dolorosa e reencarnaria 2 milênios, voltando à Terra várias vezes, e ela no mundo espiritual acompanhando para que ele chegasse ao nível dela. E até hoje de volta à Terra, na personalidade de uma criança, segundo informações mediúnicas, ainda tentando alcançar o nível espiritual onde ele está. Tudo isso por conta das aparências, do apego às aparências, do cultivo à imagem, que tanto nos ludibria, mas que em essência nem sempre conhecemos a realidade. Muita paz.